Assalamu alaikum, salam, salam. Tentei fazer no YouTube, a coisa não estava rodando muito bem. Vamos ver se aqui a internet está funcionando melhor. Lembramos que aqui são 11 horas da noite e de repente, quem sabe, eu terei que sair. Muito boa noite para vocês que estão entrando. Vamos falar sobre o casamento que eu não fui, mas eu estou sabendo de tudo, não é? Porque foi exatamente agora, essa semana, foi anteontem, tem uns 2 dias já. Infelizmente, como vocês que seguem aqui sabem, eu era para ter ido ao Cairo e infelizmente meu vizinho aí resolveu me trancar. Trancou o carro e a gente não conseguiu sair, só apareceram às 11 da manhã, eu tinha horário marcado no Cairo, não deu para eu ir. E eles também mudaram o local do casamento, porque aqui no Egito é tudo assim, vapt-vupt. Se vocês não estão sabendo, é assim, aqui não há protocolos de datas, de praticamente nada. Tudo pode ser alterado à última da hora. Inshallah. É tudo na base do Búcara, inshallah. Amanhã, se Deus quiser. Então, foi alterado. O dia do casamento antecipou um dia e, além disso, mudou para a terra do moço, né? A terra dos pais do moço, porque eles vão morar na capital, por escolha deles, por ser mais perto de trabalho dele, talvez para habituar-se melhor ao país, né? Porque o local onde ele morava com os pais é uma aldeia. Então, eu sei que vocês estavam aí curiosas para saber notícias desse casamento, aí para todo mundo que está entrando e que já entrou e que já está aqui me seguindo. Eu ia escrever aqui o tema, mas como não é uma entrevista, só sou eu direto, então nem dá problema, né, se eu não escrever o tema. Então é assim, nós estamos aqui, são 11 horas da noite, estamos aqui sentados na sala da Mames está no quarto me vendo com certeza, Juju tá aqui do meu lado, que ainda não foi dormir, não quer, tá virando egípcia, não quer dormir cedo, pode procurar seu caminho. Oi pessoal, então deixem os vossos comentários, vamos chatear aqui, né? Vamos chatear e vamos... Não, Joana, não, você não está bem vestida para vir para o chá. Assim, minha cabeça. Não tem cabeça. Ó, Oi! Pronto. Agora aqui, eu tenho que falar com as meninas. Não, hoje não é sua vez. Pensem, ela quer virar uma blogueira também, mas eu já disse que depois que eu me aposentar aqui dos canais, eu deixo ela aí tomando conta, fazendo besteira, mas eu acho que os seguidores vão mudar, viu? Não vão querer seguir uma menina assim, não. Que isso? Então, caiu o quê? Caiu? Tá bem a internet? Gente, eu não sei o que tá acontecendo com a internet hoje, tá pago, gente, mas o Egito é o Egito. O Egito é assim. Já tô de óculos aqui pra gente poder ler os chats. Então vamos lá, oi Mauro, oi pessoal, oi Lucas. Então é assim, vamos falar um pouco de tudo. Vamos começar lá falando sobre o casamento. Então é assim, eu ia fazer esse vídeo lá no YouTube, mas a conexão não estava muito boa para fazer pelo computador, e aqui estou eu. Então é assim, várias pessoas me procuram para fazer vamos dar uma assessoria, um apoio, né? Claro que tudo, quando começa certo, é para acabar certo, né? Pois é, saudade de Alexandria, só da cidade, né? Só da cidade, vamos e venhamos. A senhora também se controle aí, que a sua história ainda tá para ser contada, viu? Pois é, então é o seguinte, pessoal, uma moça me procurou, me mandou e-mail já desde o início, fez tudo bonitinho, me contactou para fazer um planejamento para vir morar para o Egito, para também ajudá-la com essa parte que uma pessoa sempre ou vai um para o país do outro e aquele que vai tem que se adaptar. Então, a assessoria é justamente para isso, para te ajudar em tudo, para te ajudar até nos mínimos detalhes depois dessa dúvida que fica e aquele medo do início. Ai, que eu não sei fazer nenhum arroz para o meu Habib, não é? Ai, a maneira do Egito. Gente,
você vai casar, ele também tem que saber que ele está casando com uma estrangeira. E ele, se quiser comer comida árabe o tempo todo, ele vai comer na casa da mãe, tá? Porque não é assim. A gente não tem que perder nossa identidade, nem só se adequar àquilo que ele quer. Então, nós estamos falando de casamento. Tudo com respeito vai andar. Mas sem respeito não dá. É uma cultura totalmente diferente que você vai se estressar mesmo depois de 10 anos ou mais de você morando no Egito. Tem vezes que você se passa que não consegue mais. Não, diz assim, não vou aguentar. Dá vontade de enforcar cada egípcio que está na rua ali. Mas enfim. Então, a pessoa me procurou, a pessoa fez a assessoria toda completa, fez tudo bonitinho como manda a lei, seguiu todas as minhas instruções, seguiu todos os meus passos, seguiu todos os profissionais que eu indiquei para ela, indiquei advogado, indiquei tanto no Brasil como aqui, com tradução, com tudo como manda a lei. Porque as coisas levam tempo. As coisas, e tempo é dinheiro. A gente não tá aqui para perder tempo e só de bate-papo. Há muitas de vocês que me chamam aí, eu tenho uma dúvida aqui, o meu Habib isso, o meu Habib aquilo. Gente, quando o camarada, um real homem e muçulmano, quer, ele vai direto ao ponto e não pode demorar, tá? Então, não posso dizer que foi um casamento em que ela se arrependeu, em que ela estava com medo. Ela tinha algum medo, como qualquer outra menina nova. Só que, boa noite pessoal que está entrando aí, eu dou um grande abraço. Oi, Rosa. Então é assim, nós, antes de a gente pegar até quem é o cara, quem é ela, cadê as indicações todas, uma das coisas mais importantes, onde ele mora, onde os pais dele moram, porque ele pode morar no Cairo, ele pode estar da capital, ele pode ter morado no exterior. Mas da onde veio essa pessoa, é preciso saber. Tem meninas que não sabem nem escrever, não sabem nem dizer, pelo menos escrever em linguagem normal, de onde ele é, né? Isso é ruim, isso é muito mal. Você não precisa falar árabe logo de caras, mas se você tiver oportunidade de, já no Brasil, começar algum curso disso, você trate do assunto. Se você não dominar o inglês. Graças a Deus, os dois dominam o inglês. Ela tem curso superior, ele tem curso superior. E então, comecei a fazer uma de Sherlock Holmes. Claro, em uma primeira etapa, a gente tem que sondar tudo que a gente conseguir. Inclusive, às vezes, falar com a pessoa. Me deu o telefone. Vamos conversar com essa pessoa. Se não sou eu, é o meu marido, que às vezes pode até mandar alguma palavrinha, mas o Mustafa não se mete muito nisso. Até porque ele sabe que a maior parte dos casos vai dar problema. E ele não está aqui para ajudar nessa parte, que ele sabe que vai dar problema. Ele só ajuda, só entra em casos que ele já conhece o noivo, ele já realmente conhece o pessoal e pedem alguma opinião para falar com algumas pessoas. E ele, às vezes, raramente... Eu já tive aqui menina que me pediu para Mustafa falar sobre o dote com o noivo. E isso meu marido não vai fazer. Primeiro lugar, se você não consegue falar em inglês com ele, então não há casamento. É ridículo. Simples, é ridículo o que você está fazendo. Ficar falando por gestos e com um inglês muito basicão, eu já vi o que vai acontecer. A gente já viu, mas ninguém quer crer. Quer pagar o preço? Paguem, já são maiores e vacinadas. A gente está aqui só para avisar. O resto a gente lava nossas mãos. Pois é, que nem Pilatos, pois é. Então, vamos lá ao caso. A menina procurou, a menina fez assessoria, deu todos os passos certos. Uma pessoa de família, uma pessoa, a princípio, foi honesta sempre com tudo que a gente foi combinando. Ela veio conseguir encontrá-los no Cairo na última vez que eu fui com o Mustafa agora, que vocês me viram naquele hotel maravilhoso, não é? Pois é, eu estive lá, a gente marcou encontro, o casal veio, a mãe, como elas tinham chegado no dia anterior, a mãe estava muito cansada, não pôde vir, mas ela veio com a mãe para o casamento. Pelo menos ainda conseguiu vir com a mãe. Tem pessoas que vêm sem ninguém. Porque eu já sou maior e vacinada, eu tenho 40 zivus, não preciso de ninguém. Não é assim. Porque se você realmente
E dependendo da condição em que você fosse casar, se ele é mais novo, é o primeiro casamento dele, convém você trazer alguém da sua família, pelo menos o seu irmão, pelo menos uma pessoa que represente sua família. Você sozinha, assim, vir de um país correndo atrás de um homem, não vai nunca ficar bem. Nunca. Pode até no início passar, mas não vai cair bem para a família dele. Tá? Então eu espero que quem esteja aí esteja com os ouvidos bem abertos. Essa live vai ficar gravada lá no YouTube, que eu vou baixar e ela vai pro YouTube. Então eu só vim aqui para vocês aprenderem e apreenderem aquilo que realmente é necessário. Porque todo relacionamento intercultural não é simples, especialmente com povos que são distintos demais do Ocidente, né? Então é o seguinte, ela é muçulmana, já era convertida há 2 anos. Ele, muçulmano raiz. Sabem o que isso significa? Raiz, raizona. Raizona, assim, daquele lugar, assim, mesmo raiz, em que o pessoal é padrão egípcio típico muçulmano. Ou seja, ainda por cima, ele estudou nas faculdades ligada das instituições religiosas daqui. Ele não é formado em nada de sheikh, nada disso. Mas existem faculdades que se vocês não sabem, existe, acho que em todo o país, tipo o Vaticano. Mas o Vaticano acaba por ser uma cidade, né? No caso. Mas é assim, uma organização. Então, a organização máxima islâmica no Egito tem faculdades de tudo, inclusive de medicina. Então essa pessoa foi formada numa dessas faculdades, porque a base religiosa não larga o curso, tá? Então, essa pessoa tem caráter forte na religião, tem uma personalidade difícil, não achei ele fácil, e ela, se estiver aqui ouvindo, ela sabe do que eu estou falando, eu não preciso dizer quem é, mas eu vi de perto os dois. Ela, um amorzinho daquelas muito meigas e muito calma, uma pessoa aparentemente muito calma, que não é agitada, tá bem na religião, fala muito bem o inglês, muito bem o inglês, apesar de não ser de famílias muito ricas ou famílias nobres do Brasil, ela fala muito bem o inglês, tá? E ele, claro, como qualquer egípcio com faculdade, fala inglês sim. E fala o inglês também muito bom. Estivemos com eles, avaliamos os dois. Pessoalmente, eu já estava em conversa com ela há meses, fazendo a nossa assessoria. Ela já tinha vindo o ano passado sozinha conhecer o pessoal. Esteve com o pessoal das mulheres praticamente, porque na religião existem os que seguem a rigor e os que não. Na situação do noivo, eles são mesclados com o povo do sul e povos beduínos. Então isso significa que, apesar de todo o modernismo dele, ele vai pender pela cultura e pelas tradições. Então, quando ela veio, ela fica na casa com a família ou num hotel, mas para conhecer a família do interior, ela foi para o hotel e depois foi para a casa da família, e lá até o pai do noivo se retirou para não vê-la, porque não é possível, na cultura muito fechada, o pai vê-la antes do casamento. Entenderam? Ele podia ter aberto uma exceçãozinha e conhecê-la de longe, assim, de hijab e tal. Mas como ela ia ficar hospedada na casa deles, o pai se retirou e foi dormir em outro lugar. Pra vocês verem como é. Porque graças a Deus, eu acho que ele, não sei se é graças a Deus ou não, mas ele não tem irmãos, ele tem irmãs. Então, há um probleminha do filho único. Filho único, raiz, é complicado, não é isso? Então, pessoal, que estão aí em relacionamentos com pessoas de outro mundo, porque parece outro mundo mesmo, vocês têm que ter vários cuidados. Aí quando falam assim, ai, fulano tá fazendo assessoria, ai, olha gente, falem o que vocês quiserem, cada um sabe de si, não é? Cada um sabe de si.
Graças a Deus que a gente estava ali para dar o apoio e ainda conseguimos conhecê-los ao vivo, conversar com os dois. Mustafa deu muitos conselhos a ele, porque ele é mais novo, né? Os dois têm mais ou menos a mesma idade, eles estão na casa entre os 25 e os 30, eles não são extremos de idade. Primeiro casamento dele, ela já teve um relacionamento, tudo certinho, o único relacionamento, porque ela era de uma religião cristã no Brasil, que é bem complicada também, muito fechada. Então, ela é mais íntima, não escondeu. E o que acontece é que houve um pequeno uma intercorrência desde que a gente encontrou eles no Cairo, que eles tinham acabado de chegar do Brasil, elas, e estavam num apartamento que ia ser dela, né, que praticamente ele estava montando, acabando de montar. E o que acontece é que do nada ele disse que o pai dele estava, quando a gente encontrou com eles lá no hotel, ele disse que o pai estava meio relutante, né? Depois a gente se separou ali, eu vim embora para Matru, eles conseguiram a vida deles. Um dia depois, claro, eu como dei assessoria, eu continuei assessorando. Então a gente tá aqui, a gente vira amigo da pessoa, né? Porque a gente tá ali dando um apoio total. Não sei se caiu aqui, aqui não tá mostrando que caiu nada. Então vocês aí vejam no gravado depois. Então é o seguinte, ele disse para ela que o pai não estava aceitando. Então eu cheguei aqui, ela me comunica: Simone, tá tendo um problema, o pai dele não quer aceitar, e a mãe, as irmãs, o resto da família toda aceitou, sem problema, já me conheciam, tava tudo bem, e de repente agora ele está numa dúvida cruel, porque o pai dele está arrumando problema. Pai beduíno, né, junto com o beduíno, e o que acontece é que eles são fechados, e parece que ele não queria aceitar um casamento com uma estrangeira, não queria aceitar com uma pessoa que já tinha tido um relacionamento, embora estável e legal, né? Foi tudo legal, com uma pessoa anteriormente, e ele, por ser filho único homem, os pais parece que querem comandar demais e não quis aceitar. Da última da hora o homem virou o jogo. Ele disse: eu não vou aceitar esse casamento. A menina me comunica: socorro, Simone, o que eu faço? Tá aqui muito confuso, porque se o pai diz: Oi, Selma. Se o pai diz: eu não vou ao casamento de jeito nenhum, e eu não concordo, a mãe não pode ir sozinha. Para a mãe ir sozinha, ela tem que estar divorciada do homem, porque senão vai ser um problema grande se a mãe vai ao casamento sem autorização do marido. E então o pessoal das aldeias, né? Então o que acontece? Vocês não estão falando, vocês estão me ouvindo, vocês estão vendo bem, vocês estão entendendo a história? Quem chegou agora, pessoal que ainda não está entendendo, coloque aí e contem umas para as outras aí a história, porque eu não sei se vocês estão entendendo a história. Se vocês estão perdendo alguma coisa, vocês ajudem aí o pessoal que está entrando a entender a história. Então, o que aconteceu foi isso. Já viu o que é, gente? Você vem aqui o ano passado, você conhece o rapaz de boas famílias e tal, fez tudo por ela, e ele não deixou ela gastar um tostão. Ele bancou o real muçulmano, ele pagou tudo para ela, pagou agora também as viagens dela e da mãe, mandou dinheiro para fazer as coisas. Não é que ele é rico, mas ele tem condições, tem um bom emprego, tem família, tem terras. Então ele fez o papel dele, ele não deixou que ela gastasse. Resumindo mais um pouco, a história é longa, mas a gente tem que dar uma resumida às vezes, né?
Eu só venho aqui sempre dizer para vocês quando a história está concluída. Quando existem alguns fatos reais. Eu não vou ficar aqui dizendo, fulano agora me contactou e eu tô aqui com o caso. Não adianta a gente fazer esse tipo de abordagem. Então eu quero também provar para vocês que existem casos que dão certo. Então, o rapaz, ele queria muito, ela também, mas eu vi nele, apesar de muito inteligente, muito estudado, eu vi nele toda a característica de um menino filho único, especialmente do interior, que a mãe e os pais passam a mão na cabeça, que é tipo o reizinho, que ficou sem saber como atuar, se ficava do lado dos pais, se tinha uma conversa melhor com o pai para de repente convencê-lo, né? Então chegamos ao ponto de lá no hotel a gente combinar do meu marido conversar com o pai dele. E Mustafa é Mustafa, né? Mustafa conseguiu que ele fosse lá, voltasse a casa, conversasse com o pai de novo, e o pai aceitou, mas foi um pega pra capar. Você já viu o que é? Você tá... Seria um desrespeito. Pois é, Regina, mas tudo aqui é possível, porque assim, ele errou num aspecto, foi o que eu falei pra ela. Olha, o que eu vi dele, eu vi uma certa, não inocência, mas inexperiência, essa é a palavra. Inexperiência no assunto. Como o assunto casamento, aqui ele sabia lidar, talvez se fosse uma egípcia, mas com uma estrangeira, e ela já tinha vindo aqui, tava tudo certo. Mas o veinho, vocês sabem, né? Veinho, beduíno, às vezes tem assim umas coisas na cabeça que não bate certo. E é teimoso que nem a mula. Então o que aconteceu é que o velho virou. O velho disse, não tava certo tudo comigo pra ela vir. Porque eu acho que ele pecou. Eu acho que ele não... Imaturidade, isso mesmo. Me tirem aí as palavras que de vez em quando falta aqui meu dicionário português e começa a falhar. E então, ela... mas você pode imaginar o choque da noiva, né? Imagina, eles estavam todos lá no apartamento, né? O noivo separado, ninguém estava tendo comunhão de corpos ainda, porque nada saía. Ele é muito religioso, nada podia nem se tocar. Então, é assim... Ele liga para o meu marido, ela sempre conversando comigo, a gente já tinha conversado também lá ao vivo, e ele disse, se você precisar de minha ajuda, não tem problema, eu posso conversar com ele, né? Então, vamos lá. Então, o Mustafa, com seus status todos aí, ele acaba tendo algum poder, e ele é uma pessoa que realmente, quem conhecer Mustafa pessoalmente, vai ver que é uma pessoa que é raro alguém não gostar dele. É raro não confiarem nele. Não é porque é meu marido, não. E ele, se é meu marido, é porque tem essas qualidades. Senão nem era. E então, gente, o que aconteceu? Pronto. Logo no dia seguinte de eu estar no Cairo, que eu cheguei aqui, ela me manda mensagem, Simone, socorro. Mustafa liga pro pai. Esteve uma hora, até que passou de uma hora com ele no telefone. Depois acho que teve mais uma outra segunda vez, que teve uns 40 minutos conversando, que aí foi o senhor que ligou para o Mustafa dizendo que queria falar com ele. Olha, o Mustafa fez de intermediário. Ele não queria falar com o filho, nem com o filho ele queria falar. Então o que aconteceu é que realmente, depois disso, ele foi direto lá na terra dele, enfrentou a família, falou com ele, choraram, se abraçaram e o pai aceitou, né? O pai aceitou. Aí foram todos para o Cairo, os pais e as irmãs, né, os familiares mais íntimos, ficaram todos juntos lá no apartamento durante esse período, uns dias antes do casamento. Mas, gente, isso tudo aconteceu, vocês lembram que eu tive no Cairo não tem muito tempo, não tem uns 10 dias. Tudo isso num espaço pelo menos de uma semana aconteceu tudo isso. E o que acontece e aí o que aconteceu? Eles fizeram as pazes, trouxeram eles para o Cairo, começaram a comprar os restos das coisas que faltavam para a decoração da casa, ficaram mais próximos, puderam ver as garotas mais novas, que eram as irmãs dele, gostaram muito, né, de ter uma estrangeira na família, uma coisa para eles. Elza, graças a Deus eu posso dizer que sim.
Posso concordar com você que ele é um anjo. E o que acontece é que ela sofreu, porque ela sofreu um baque logo ao primeiro dia, segundo dia de chegada no Egito, não é? Com ele quase desistindo do casamento, e ele não desistiu na frente dela, mas ele ligou pro meu marido, aí é que tá a bomba. Ele ligou pro meu marido para pedir ao meu marido para que conversasse, então, meu marido falar com o pai. A primeira vez que eles conversaram, o pai estava irrelutante. Ele não queria mudar de ideia de jeito nenhum. Aí depois disso, ele liga, o rapaz é que liga para o meu marido e diz: olha, eu conversei com os meus pais, eles não estão bem, meu pai não quer de jeito nenhum, eu queria pedir a você para terminar, falar para elas voltarem para o Brasil. Gente, olha, eu não sei se eu tivesse perto, da vontade de dar um soco nele ou apertar o pescoço, porque lá está a imaturidade. Por que você marca um casamento sem ter certeza da sua família? Mas isso é erro dele. Foi erro dele, eu falei isso pra ela, eu falo tudo pra ela. Toda a minha opinião, porque quem tá de fora vê de outra forma. Quem tá de fora vê de outra forma. E aqui também fala a experiência de quem já passou por o mesmo, mas não teve intercorrência, e passei e passo com as outras meninas que me procuram. Eu sei o que se passa aqui. Então, quem não conseguiu entender a história que eu tô contando aqui, vai ter que ver novamente, né, no gravado, ou vocês aqui dão uma explicadinha aí pra quem tá chegando agora. Então, é assim, ele foi imaturo em ter talvez mandado já ela vir sem ter certeza absoluta com o pai. Tudo bem, Deus, quando quer, ninguém pede. E o que aconteceu é que Mustafa falou com o pai, né? Eles voltaram lá, aí quando ele voltou de lá, ele quis fazer o que o pai, ele concordou com o pai que o casamento não deveria ele concordou com o pai que o casamento não deveria ser realizado. Olha meu português falhando. E aí ele liga para o Mustafa e diz para nós conversarmos com ela, para eu conversar com ela, para acabar tudo. Olha só, gente. Aí eu, na bucha, né, não teve outra solução. Mustafa estava online também, eu falei em português, e depois Mustafa conversou um pouquinho assim em inglês, para ela entender, acalentá-la, porque ela começou a chorar. A mãe dela se sentiu um pouco aliviada, porque realmente a mãe achou que tinha alguma coisa ali que não estava batendo, que não podia ser daquela forma também, que já que não é para dar, então eu prefiro ir embora. Claro que papel de mãe é mãe, né? A mãe dela tem 100% às vezes de conhecimento na filha que tem, no que ela quer para a família. Então, ele não vai ter alguém decidindo as situações da vida. Então, sim, mas nessa parte de casamento, se não tem a bênção dos pais correta ali, né? Eles não vão avançar com o casamento. Muitos deles não querem avançar. Então, ele como religioso, ele não queria ir contra os pais. Mas ele sabia que o pai dele não tinha totalmente razão. Então, ele tinha que tentar convencê-lo. Nem que fosse antes delas chegar aqui. Antes de mandar embarcar. Por quê? Porque ele não tinha estado ainda com a bênção completa do pai. Então ele errou, se precipitou. Ela depois teve um choque muito grande, porque uns 3 dias antes do casamento, ele mandou a gente conversar com ela, dizendo para ela ir embora para o Brasil, porque não ia ter casamento. Gente, eu fiquei com tanto ódio dele, que eu acho que ela também ficou. A menina até tava com uma dor de garganta, porque chegou aqui com um clima super quente, né? Tendo que estar em ar-condicionado toda hora, e as bebidas geladas, e se adaptar a um país em pleno verão. Nunca casem no verão, gente, pelo amor de Deus. Especialmente em alguns lugares aqui no Egito, ninguém aguenta, tá? Quem não gosta de verão, não venha. Então, gente, a cultura do casamento para eles é séria. Mas, enquanto você não tiver certeza absoluta, não faça o que ele falar. Porque ele foi imaturo em mandá-las virem mais cedo. Foi imaturo em não compartilhar com o pai melhor o que ele queria para ele, porque ele tinha condições de montar uma casa, ele tinha, mas como ele é religioso ao extremo, ele
não ia ficar bem tendo uma vida de casado e o pai não aturando aquilo, o pai não falando com ele. Ele até tinha proposto, ela simulou ali, fez assim as coisas, né? Começou a preparar a mala e diz que quando ele viu que ela estava preparando a mala já para adiantar o voo, porque eles sempre compram passagem de ida e volta, ele sentou e chorou, claro, né? Eles estão com um relacionamento aí de uns aninhos aí pela internet, estava tudo certo, tudo... Pensem num casal que fez tudo ao rigor. Seguiu aqui as nossas regras. Certinha. Ele foi até os mesmos lugares que eu fui. Com os mesmos advogados. Tá, gente? Porque quem quer casar direito a gente indica. Né? Ela pagou até pra isso. Mas lá está. Nem ela, nem eu. Nós fomos pegos de surpresa. Já viu o que é? Ele precipitou-se também, então, em desesperadamente dizer, vai embora para o Brasil, fala com elas que não vai ter casamento. E eu falei, eu fiz o que me pediram. Só que, claro, tentei acalmar ela, acalmar os nervos, e eles depois lá, parece que ele chegou lá, viu ela com as malas, viu a situação, conversaram de novo, choraram, aí foi de novo conversar com o pai, os pais viram que ele estava muito mal, e aí eles foram para o Cairo, e foi quando aí o pai conheceu ela. E quando conheceu ela e a família, que a mãe também estava com ela, o pai disse, eu não esperava encontrar o que eu encontrei. Parece que ele gostou dela, ele viu o que ele viu e ele aceitou. Aí parece que todo mundo fez as pazes, aí foi quando saíram para comprar as coisas que faltavam para casa e resolveram seguir em frente com o casamento. Mas a mãe da noiva continuou com o pé atrás, como qualquer mãe, como qualquer boa mãe faria. E eu também ainda tenho meu pé atrás. Hoje mesmo ainda tenho contato com elas todos os dias. A mãe está para voltar para o Brasil, mas está com o coração na mão, porque vai deixar a sua metade aqui, né? Porque filho, nem sei se é uma metade, se é um inteiro, mas filho é filho. Seja a idade que for. Então a mãe está ainda com o coração na mão, porque ainda não consegue agora ter 100% de confiança nele. Mas agora está tudo feito. Agora está tudo lacrado, como se diz, né? Na lei, né? E agora é esperar o tempo. Ela vai ter um trabalho com uma pessoa talvez um pouco imatura sentimentalmente, mas ele agora tem tudo dedicado só a ela, né? E já que o pai lavou as mãos, né? Entregou o caso, viu que estava complicado, viu que o filho estava infeliz e resolveu deixar. Só que ela vai ter muito trabalho porque ele é de cultura bem agarrada, tá? Ele não é muito aberto ao modernismo, tanto que ele nem faz questão de passaporte brasileiro, ele não quer. Ele não é desse tipo, ele não é desses que quer, nem sequer que os filhos tenham algum passaporte lá fora. Que ele diz que ele é muito patriota, ele é muito egípcio mesmo, raiz. Mas o meu marido abriu um pouco os olhos dele e a gente está sempre em contato para abrir os olhos dela. Porque assim, é um direito. O Mustafa respondeu assim quando ele falou, eu nem quero que meus filhos estudem fora um dia. Disse assim, olha só a sabedoria do Mustafa. Não rejeite a bênção. Se a bênção vier para você, que Deus está te mandando que seus filhos vão um dia estudar fora, não rejeite essa bênção. Aí ele falou, porque assim, apesar de tu ser muito estudado na religião, tu é imaturo sentimentalmente e daqui. Tem muita coisa ainda aqui para aprender. Não é? Então eu espero do coração que ela seja feliz porque ela merece. Ela fez tudo certo, ela não fez nada errado. Ela veste o hijab e faz jus ao hijab que ela usa. Ela esperou o momento, tudo certo. Tratou de todos os documentos no mínimo detalhe. E não foi interesseira 1 minuto sequer. Nem na questão de dote. A única preocupação dela era a história do contrato. O fato dela ser muçulmana vai ajudar. Mas tem muitas pessoas que às vezes são recém-convertidas e têm um choque na religião, porque a religião é mais pesada do que aquilo que elas veem lá no Brasil.
Porque no Brasil acaba, por exemplo, às vezes na mesma mesquita se vendo homens e mulheres. Aqui você não tem esse contato. Muitas vezes existe as aulas, existe, sei lá, é diferente, gente. Um país ocidental, você querer manter o islamismo e o islamismo raiz. E o que acontece, e se não der certo, é o divórcio, né, Roberto? Se não der certo, o divórcio é certo, e ele diz, eu nunca iria negar isso porque é islâmico. É de direito da mulher pedir o divórcio, mas é direito do homem querer se casar mais que uma vez. E isso ela não pode impedir. E isso ele não pode colocar no contrato, porque existem poucas cláusulas que é do contrato mesmo de casamento, né? Em relação a filhos, pensão e outras coisas mais que o islamismo já prevê e está ali para todos, seja estrangeira ou seja egípcia. E se tu quiser, antes do casamento, você já prepara, ou no próprio dia, um contrato separado que o advogado pode te fazer com algumas outras cláusulas que depois você pode entrar na justiça junto com aquilo. Mas vai ir a julgamento. E no julgamento, não esqueçamos que estamos no país deles, que o casamento foi efetuado segundo as regras do país, segundo as regras muçulmanas. Então, pouco ou nada ela vai poder mudar num contrato, mesmo que seja à parte. Por exemplo, eu tenho uma casa e eu quero que essa casa, mesmo antes de casar, ela passe a ser sua no dote. Como é muito elevado o valor, ele tem que fazer um contrato separado de uma casa para ela. Proprietário da casa está passando para a esposa. Tem que ser separado do contrato de casamento, porque o contrato de casamento é outra história. Não prevê isso. Simone, eu posso colocar lá a cláusula de que eu posso me divorciar apenas com a minha assinatura? Pode, mas no contrato à parte. Então, gente, às vezes é preciso sim um advogado. Eu não dispenso um advogado numa situação de casamento no exterior, especialmente país não ocidental, país oriental. Mas fulano fez assim, essa deu certo. Um beijinho no ombro e um abraço para aqueles que deram certo. Porque de mim sei eu, né? Eu que me guardo. Dos outros eu não quero saber. Agora, isso foi o que aconteceu, para vocês verem que até a última da hora muita coisa pode acontecer. Aqui no Egito, os casamentos podem ocorrer a qualquer dia, a qualquer hora. A Joana tá aqui, tá sempre ouvindo aí, apitando as buzinas e fica falando, mãe, mas o que é isso? É casamento. Hoje. Não tem, é dia de semana, dia de não semana, qualquer hora é dia e hora de casar. A festa é que normalmente é no fim da noite, a partir das 6, 7 da noite. Agora, casamento, assinatura do contrato é feita a qualquer momento, com o cheiro lá, aí é que talvez tenha que ter marcação. Se você vai lá no lugar de onde fazem os casamentos, claro que sexta e sábado estará fechado, mas você pode ir à vontade marcado. Agora, festa, porque aqui só é considerado casamento no dia da festa. Quem faz a certidão de casamento lá bonitinho no cartório deles, não está para eles casado. Casamento é quando anunciar em público, a sociedade inteira vai ver a festa. Só aquilo ali não te permite ir dormir com o noivo, tá? Aliás, a estrangeira até pode. Claro que pode, porque não? Até as egípcias poderiam, mas as mães e os pais delas não deixam. Porque vão guardar a honra dela até o final. Agora, mas eu já fui casada no Brasil, eu já tive um relacionamento, eu tenho até filhos. Você vai continuar com esse pensamento? Ou você quer ser respeitada pela família? Então entre no jogo. Entre no jogo. Ela pode exigir à vontade. Exigir não vai fazer disso que é uma ordem, né? Não vai fazer uma regra, que ele não vai. Ele pode casar, mas ele vai falar com ela primeiro. Porque o marido correto, ele vai te dizer, olha, eu quero casar com outra pessoa por esta e esta razão. E não precisa ter razão. Ele não precisa dar justificativa. Desde que ele possa sustentar as duas, possa dar o mesmo valor às duas, mesmo em termos de sentimento, então ele vai fazê-lo, não é? Mas a grande maioria dos jovens não faz. Se você estiver satisfeito com um casamento e muito feliz, a maior parte não está fazendo. Mas não é por causa da vontade da mulher.
eles têm total liberdade e respaldo para fazer esse casamento. As únicas pessoas que eu vejo mais casarem assim com muitos, com até 4, são realmente povos beduínos que têm bastante dinheiro e elas estão ali. Só pensam ter uma casa, comida na mesa, tá ótimo. E reprodutoras, mas nada. É normal, podem se conhecer, mas tem as que se dão bem e tem as que nem se dão nem não se dão. Elas preferem ficar assim, cada uma na sua. Mas os filhos se misturam. Os filhos muitas vezes se misturam nas casas. Não se pode morar perto nem na mesma casa. Isso é proibido. O homem não pode estar no mesmo dia com as duas. Ele tem que ter um intervalo de dias com uma e com outra. Tá? Porque não pode se transformar num bordel. Não é em termos de safadeza que se faz o casamento com até 4 mulheres. Hoje em dia é raro fazer com 4 mulheres. Eles sempre vão se justificar porque para evitar várias outras coisas. Se o homem se apaixonou por uma outra mulher, não é facto dele divorciar-se da primeira, não é uma razão para ele se divorciar da primeira. Ele pode continuar com a primeira por honrar os filhos, porque ela é uma boa esposa, e pode então adquirir uma segunda esposa, já que ele pretende, às vezes ele tem na cabeça dele outras ideias. Ele quer uma prole maior, ele quer fazer muitos filhos porque ele precisa de uma família grande, ou porque ele, sei lá, porque ele não se dá muito com a primeira, mas também não é caso de divórcio, mas então ele prefere manter as 2 casas do que se divorciar da primeira, porque tem muitos que não gostam do divórcio. Tem muitos homens que eles não gostam de se divorciar, porque sabem que foi da vontade dos pais, casou porque os pais queriam e não deu certo. Mas ao mesmo tempo não deu tão errado assim. Então vamos manter aquela lá primeira e vamos casar com uma segunda. Isso eu vejo muito por aqui. E não pensem que não tem nos jovens. Tem. O Mustafa tem um monte de amigo médico que tem 2. Tem vários lá no hospital que tem 2. Mas é isso, a maior parte dos jovens que tem uma segunda, ou é porque casaram com a primeira que era mandada pelos pais, organizado pelos pais, e eles casaram assim e não bateu, não é? Roberta, tem que se aprender mesmo, e tem que se abrir os olhos aí desse pessoal, porque às vezes pensa-se que as coisas são simples, e não são. Mas não é porque eles estão certos ou nós estamos errados, ou vice-versa. É porque são diferentes. A diferença é alta. A diferença é gritante. Não é? É muito bonito chegar aqui de férias, de turismo, e dizer, ai, as pirâmides são maravilhosas, estou encantada. Eu fico sempre encantada com o Cairo. Meu marido odeia estar no Cairo por causa da confusão. Não é? Mas eu gosto de ir lá. Eu não sei, talvez porque o meu marido me fez ver o país com outros olhos. E eu passei a amar o país, de uma certa forma, não é? Sem perder minha identidade, eu gosto de visitar. E quando eu chego ao Cairo, eu me lembro passa-se assim o filme todinho na minha cabeça de quando eu cheguei pela primeira vez aqui, que eu vim visitar, que eu vim casar no civil, que depois trouxe também a minha família quando veio. Toda vez que eu vou ao Cairo, eu tenho uma sensação maravilhosa, porque todas as coisas boas me aconteceram chegando ao Cairo, né? Inclusive a última agora, que foi a Juju, que chegou, né? Até isso foi a coisa melhor do mundo, foi para arrematar, foi chegada da Juju aqui no Cairo. Aí é assim. Eu tô aqui na parte onde eu tenho ali atrás de mim um aspirador de pó. Eu não tô querendo aparecer um aspirador de pó, mas aqui é vida real. Isso aqui é vida real. Então é assim, nós precisamos... Roberta, até nos Estados Unidos o povo turista já não entende. Então, nós precisamos existe uma grande diferença quando a gente segue aí pessoal. Ai, olha, estive nas pirâmides, tirei foto aqui e ali, eles gostam muito de tirar foto conosco. Ai, meu Deus, hoje parecemos artistas. Porque sim, porque eles são inocentes muitas vezes e eles acham que você é um artista. Mas mulheres que são mulheres não ficam tirando fotinho com eles. Se eles me verem de hijab, eles não vêm querer tirar fotinho comigo. Nenhum árabe, muçulmano, nem mesmo não muçulmano, viu se aproximar de mim para pedir para foto porque eu sou estrangeira. E eles me veem aqui todos os dias como estrangeira. Agora, meninas, sim. Agora, para se aproximar de você, você estava sem hijab, você é estrangeira, não é muçulmana, eles estão nem aí. Vamos tirar com ela.
Aí a pessoa fica, eles são tão bonzinhos, são tão bonitinhos. Gente, cuidado um pouco com a sua imagem, tá? Eles querem tirar foto comigo, vou deixar, por que não? Tudo bem. Depende, é só foto de turista. Mas entre eles vão passar a tua fotinha assim, olha só, essa daqui, ó. Olha a outra, ó, já tirei. Eu tenho umas 4 ou 5 que eu tirei hoje, ó. Encontrei lá no Cairo. Pois. Então, quer dizer, cabeça. Eu mesmo como turista, ninguém veio me pedir pra tirar foto assim, não. Só quem veio foi as meninas. Então, se os meninos, 4 ou 5, estão tirando foto com você, e você tá ali, já tá entendendo o que eles estão falando? Vocês estão achando que é só mesmo, ai, que bonitinho, eu sou estrangeira e é como se eu fosse o Cristiano Ronaldo agora aqui, posando para o pessoal. Olha, desculpem, mas eu não gosto muito dessa palhaçada e eu não deixo. Não deixo. As meninas, às vezes, já aconteceu nas pirâmides, porque era uma excursão e tinha um grupo de meninas descendo e elas me viram falar estrangeiro e elas pararam e eu tirei uma foto em grupo onde eu tô lá no meinho assim, cadê a Simone? Onde está o Wally? Eu tô lá no meinho, ninguém me vê quase. Agora, ficar fazendo exposição. Aí vem um que quer tirar foto, aí vem outro que quer tirar foto. Não. Limitem, cuidado, saibam ser turistas, saibam ser estrangeiros também. Que é pra depois não ficarem aí com a má fama. Tá bom? Eu não voltaria, Roberta, a morar, porque assim, eu fui criada já desde criancinha em Portugal, né? Meu pai ali já me criou um pouco do Brasil e o resto da vida foi a maneira portuguesa e tal. Então eu não consigo me adaptar ao tipo de vida do brasileiro, assim. O trabalho é puxado, Eu acho que existe ainda muito aquela história do patrão e escravo. Ainda tem muito, bastante. Apesar de tudo que é lei que tem, né? Tá muito fácil isso, mas ao mesmo tempo eu não gosto daquela pressão entre patrão e empregado que eu vejo, ainda vejo bastante. Só com muitas leis é que agora o povo começa talvez a mudar um pouco de atitude, né? E então eu não me adaptaria também porque eu não me sinto assim como as brasileiras, normal das brasileiras. Não estou dizendo que elas estejam erradas, mas vamos fazer um happy hour, vamos tomar sabe, eu não sou mais disso, então eu não me encaixava, eu não conseguia nem sair na rua. E outra, violência, eu não consigo. Eu tô acostumada a andar na rua com meu celular. Em Portugal também era bem mais fácil. Embora exista um certo nível de criminalidade em Portugal. Então, eu cheguei, se eu contar os anos todos, desde criancinha, foram 24 anos. Depois eu voltei ao Brasil, estive ali pouco tempo, uns 6, 7 anos, e vim pra cá. Então, pronto. Podem fazer aí as contas. Então, é o seguinte... tanto eu como os meus irmãos. Meus irmãos teve menos tempo, eu tive mais tempo até completar a faculdade, etc. E enfim, vida que segue. Eu só sei que eu não me adapto porque eu tenho outra visão das coisas, de uma forma diferente, em que eu não concordo. Aqui, por exemplo, eu estou me adaptando, que a gente nunca está completamente adaptado, né? Porque a gente sempre tem ali uma coisinha raiz. Agora, a comida, aquele jeitinho brasileiro de conversar... tem muita coisa do Brasil em mim ainda, né? Tem muita coisa. Mas eu digo na sociedade, assim, no sair, no dia a dia. O pior pra mim ainda era a violência, que não me deixa eu me adaptar ao Brasil mais. Porque eu não confiar, não poder confiar nem na sombra. Isso me irrita, me irrita. Aqui a gente precisa ter cuidado, claro, como em qualquer lugar, mas eu tenho uma vida mais livre ainda do que em Portugal. Né? Eu vivo à vontade, eu tenho as minhas coisas, não há aquela coisa daquela inveja demais, sabe? Não tem, ninguém fica aqui me olhando, ai, olha, ela tem um carro novo, ai, não, eu posso andar de qualquer jeito, eu vou na rua de croque, eu ponho uma baia assim, jogo em cima porque tô com preguiça, boto óculos de sol, tá feito. Eu não tenho cobrança da sociedade e eu não gosto da sociedade perfeccionista de culto ao corpo como é no Brasil. Isso eu não tinha em Portugal também, não. Existe a vaidade europeia que é diferente da moda europeia, não é? Do vestir-se bem, com marca, com coisas de valor, com coisas de qualidade, sem aquela vaidade de mostrar a marca. E no Brasil já existe a vaidade. Existe muito a vaidade da marca. E especialmente de botar ali a etiqueta quase ali na cara da tua cara, assim, mostrando.
Na Europa, não. Você usa a roupa, veste, ninguém precisa ficar vendo que marca é aquela. Mas eles fazem questão de que seja de boa qualidade. Agora, pronto, isso aí fugimos ao tema. Mas pronto, de qualquer forma, então resumindo, foi isso que aconteceu no casamento. Ela me relatou que ele está começando a ajudar ela nos afazeres da casa, não sei se porque a mãe dela ainda está lá. Não só no Rio, né? O Rio já não era fácil, São Paulo também não, agora o Nordeste, agora com essa história do crime organizado tá por todo lado, o governo enfraquecido, enfim. Já não há mais mãos a medir. A América Latina, quase toda, e quase todos os países também que já foram colônia e se libertaram da colônia, não souberam continuar sozinhos. Esse é o fato. Se vocês repararem, toda a América Latina foi colonizada por espanhóis e pediram a sua liberdade. Tá aí. Dom Pedro também deu a liberdade aos brasileiros, que continuam culpando os portugueses de muita coisa que é errado, né? Mas não souberam tocar o barco sozinhos até hoje. Aí, qual foi o último presidente que conseguiu controlar o povo brasileiro? Não nos consegue mencionar. Na época do meu pai, ele dizia que era o Getúlio Vargas, mas também se matou. E aí? Em que ficamos? Se não é Collor de Mello, vem um pior do que o Collor. Se não vem, eu nem voto daqui a pouco mais no Brasil, porque tá complicado, a gente não sabe quem escolher. Quem vai segurar o barco do Brasil? Então, política eu também não gosto muito de discutir, gente. Agora, por exemplo, Portugal tem um governo diferente, que até um tempo atrás eu gostei, até Cavaco Silva, até Mário Soares. Depois dali Portugal desandou. Os bons e os grandes foram-se. Agora estão tentando levantar depois de uma pandemia. Vamos ver o que vai dar. Mas os Estados Unidos, o que tem de bom é que eles, graças a Deus, eles têm leis fortes também. Penas fortes. E o Brasil, se não tiver isso, em breve ninguém mais vai ter mãos no Brasil. E o pessoal só vai ficar no Brasil que realmente não pode sair. Porque a vontade do povo é sair. Não porque não gosta do Brasil, mas porque o Brasil não está oferecendo condições para o povo continuar. Né? A gente, quando sai do nosso país, não é porque a gente quer. É porque a gente está procurando outra coisa. E por que a gente precisa procurar outra coisa? Você não vê um norueguês indo para o país dos outros para procurar outra coisa. Você não vê um finlandês, você não vê um escocês, você não vê um inglês, você não vê. Eles vão pedir arrego no país dos outros, ou vão tentar emprego no país dos outros. Se eles estão trabalhando no país dos outros, é porque a companhia onde eles trabalham, no país deles, enviaram eles para lá. Então, agora, o Brasil, infelizmente, ao ponto que chegou, agora só com leis muito fortes. Eu sou a favor da pena de morte no Brasil. Os crimes horrendos que eu tenho visto, o povo está muito doente. Não há psiquiatra que chegue. Não há mais nem os medicamentos. Daqui a pouco está todo mundo no medicamento. Não tem como. A inflação, vários países têm inflação. Nós aqui também temos inflação. E nem por isso as pessoas estão roubando aí. Eles estão pedindo às vezes para comer, mas ninguém está roubando. E o povo do Brasil não é o problema da inflação que aumentou a violência. A violência antigamente, que era só roubar porque não tinha para comer, era uma coisa. Agora, crime horrendo. As pessoas estão sem corações, frias, matando crianças, estrangulando, tirando cabeças, cortando pedaços, como pior do que se fossem animais. Não, eu não consigo entender. Eu todos os dias estou a par das notícias. Eu sigo a Rede TV, a Rede Rio TV, gosto muito. Gosto muito porque é um jornalismo livre, um jornalismo muito bom e que me deixa informada ali, 100%. Né? Agora o Brasil continua tapando os olhos aí, jogando terra para quem quer enxergar, fechar os olhos aí para ninguém ver. Caso do Henri Borel. Quem é que não vê que aquilo ali... Quem é que não enxerga ali? Gente, quer enganar quem? Não tem mais nada a falar naquele tribunal, já era para ter sido decidido. Mas às vezes não é uma questão de religião. Existem países que são quase... a maior parte não tem nenhuma religião. Não tem. Né? São religiões livres, budistas, ou sei lá o quê. E você não vai ver isso, porque a lei é forte. A lei é forte. Não é só uma questão de religião. Muitas vezes não é. Tem muito país europeu que eles nem sequer falam em religião. Luxemburgo tem
um presidente que é casado com um homem. E ele tá tocando em um dos países mais ricos da Europa. Então é assim, não tem a ver com certas questões. Tem a ver realmente com botar as pessoas no certo e no errado. Né? A gente, desde criança, a gente já tem a nossa regra na família, do certo e do errado. Você só passa a ser adulto quando você sabe distinguir o que é o certo do errado. Enquanto isso, se você chegar ao adulto e não consegue, você tem um problema mental muito grande, tem que tratar. A corrupção existe em todos os lugares. Em todos os países que eu já passei, eu vi corrupção. Só que algumas são descarada e não trata do povo. Não trata. Então é assim, a gente agora, pra mim, no meu ponto de vista, o Brasil tá precisando de leis fortíssimas e tem que pensar agora, infelizmente, em prisões de alto padrão e nada de dar guarida. Ah, porque aqui é da polícia. Ah, porque aqui é prisão só dos que tem curso superior. Preso é preso. Eu já ouvi isso aí na internet aí, pessoal daí do Brasil. Preso é preso. Não tem que ter regalia. Se você queria regalia, não tinha sido preso, não tinha cometido crime. Preso é preso, acabou. Enquanto tu estiver lá dentro, tu vai ter que cumprir. E não tem essa do perdão. O perdão é muito subjetivo. É para casos muito leves. Não para crimes de morte. Não para Elisa, essa daí que matou aí, lá o Ioki, né? Não para aquelas lá, foi boazinha, cumpriu pena, já tá boa para sair. Quem falou? Eu não concordo com isso. Vai cumprir todos os anos que deram. Foram 30 anos, cumpre os 30 anos. Tu não tem que sair em saidinha, tu não tem que ter regalia, acabou. Não tem que ter regalia. Infelizmente, o Brasil precisa de ter uma economia muito bem montada para sustentar tanto preso e tantos anos. Porque depois tem os hospitais, né? Depois dos 50 começa a ter os problemas de saúde e tem que pagar o hospital, os médicos, os remédios deles dentro da prisão. Não é verdade? Por isso que alguns estados dizem, não, isso é crime hediondo, essa pessoa nunca vai se restabelecer novamente para estar em sociedade. Matou criança, estuprou criança, tu vai sair, tu tem que ter cadeira elétrica, tu tem que ter injeção letal, tu tem que ter enforcamento. Eu sou a favor. Tu não tem. Porque não funciona, te falei. Não, eu não estava segurando, não sei. A minha bateria estava aqui um pouco fraca, estava reclamando aqui. Pois é, vou deixar aqui, vamos ver se eu consigo. Eu botei aqui na carga no próprio computador. Então é isso, pessoal. Infelizmente, as leis estão fracas demais no Brasil. Eu espero que vocês tenham entendido aqui tudo que a gente falou. Não adianta vocês... A minha opinião é essa. Vocês têm a vossa. Tem pessoas que são contra, que só Deus é que tem que tirar a vida. Mas é assim, é uma questão de justiça. Não é uma só pessoa que vai dizer você vai para a cadeira elétrica. Não. É preciso julgamento, é preciso uma retificação de tudo. Aqui, antes deles passarem pela forca, depois do tribunal ele ser dada a pena capital, eles ainda passam pela revisão do extremo religioso daqui do Egito, para ver se realmente aquilo tudo que está ali sendo feito está de acordo com a lei do islamismo, com aquilo que Deus quer uns dos outros. E existem pessoas que... É difícil eu falar sobre a pena capital aqui. Tinha que ser noutra hora, tinha que estudar um pouco sobre o assunto mais. Mas eu acho muito justo em certos casos. Muito justo. Especialmente contra crianças. Porque eu acho que eu não ia conseguir nunca recuperar-me de alguém que abuse de um filho até a morte, tenra idade, ou seja, com que idade for. Tá? Mãe é mãe e mãe vai ser mãe até o fim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Nós vamos terminar por causa da minha bateria. Além disso, a gente já bateu papo. E agora, quem quiser assistir, vai assistir lá no YouTube. Porque esse vídeo vai pra lá. E é isso. Eu queria deixar aqui pra vocês mais esse registro desse casamento que aguardamos os próximos episódios, né? Espero que tudo dê certo, porque a partir do momento em que a mãe dela voltar para o Brasil, realmente como será que vai correr as coisas. Eu espero que ele, como talvez seja muito mais daqui, as vozes vêm daqui, né? E afinal
às vezes ele foi imaturo apenas. E esperamos que sim. Que eles se gostem e que eles continuem mantendo a união em nome da religião também que os dois pregam agora. E espero que vocês tenham gostado da live. Ai, eu já tô caindo aqui, gente. Meu celular não quer mais nada comigo. Um grande beijo pra vocês, um bom fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijão pra vocês.